Em mais de 6 décadas, a WEG transformou-se de uma pequena oficina em um gigante global da indústria. Com uma ideia simples, mas bastante esforço e ambição, ela está em todo canto, inovando, sendo a referência. Mas como isso aconteceu? E seria ela a Tesla brasileira? Nossa história começa com um encontro de 3 mentes brilhantes, unidas por uma paixão pela engenharia e um espírito empreendedor. Em 1961, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, eles iniciaram uma jornada que mudaria o cenário da indústria no Brasil. Egon, Werner e Geraldo não apenas construíram uma empresa, eles criaram uma cultura de trabalho e inovação. Werner, Egon e Geraldo fundam a WEG, com o capital inicial de apenas 3.600 cruzeiros. Após isso, a empresa foi expandindo e evoluindo, mas algo que nunca mudou foi a preocupação com a qualidade, que estava no DNA da WEG desde a fundação. Eles precisavam estar conforme as normas, como a ABNT e a IEC. A empresa se preocupava em atender todas essas normas para se tornar mais competitivo em território brasileiro. E para manter toda essa qualidade, os fundadores criaram um centro de treinamento, chamado Centro WEG. E este Centro WEG foi criado para capacitar os colaboradores. Era como se fosse uma escola, que insere adolescentes no mundo da tecnologia, revelando e incentivando grandes talentos. Assim, eles podiam atender todas as normas e sempre obter inovações no ramo da tecnologia elétrica. Em 70, a WEG já estava exportando para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. Ela dominava toda a parte do sul da América. E com isso, as ações da WEG entraram na bolsa de valores, o que aumentou muito o valor de mercado da empresa. Em 72, surge o primeiro parque de reflorestamento da WEG. Em 73, ela compra um terreno, que foi conhecido como Parque Fabril 2, e o início da construção de uma fábrica. As exportações para motores chegam a 20 países nessa época. E em 75, o motor de número 1 milhão sai da linha de produção e é vendido. E em 76, eles abrem um escritório na Alemanha, com uma parceria local, Motores Jará. E em 77 é inaugurado aquele Parque Fabril 2 que estava sendo construído. Um grande passo para a empresa e a expansão dela mesma. A década de 70, em geral, foi marcado pela expansão da WEG no mercado nacional, com o lançamento de novos produtos e a abertura de novas fábricas. A empresa começou a se destacar não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pelo seu compromisso com a excelência em um atendimento ao cliente. E também o foco na pesquisa e no desenvolvimento permitiu que a WEG oferecesse soluções inovadoras e personalizadas para as necessidades de seus clientes. E nos anos 80, a WEG deu um passo ousado em direção ao mercado internacional, expandindo sua presença na América Latina, Europa e Ásia. A estratégia de oferecer produtos e serviços com alta qualidade, tecnologia de ponta e atendimento personalizado conquistou a confiança de clientes em todo o mundo. A empresa se tornou um exemplo de sucesso da indústria brasileira, mostrando que é possível competir em pé de igualdade com as maiores empresas do mundo. O setor de inovação da WEG foi sempre o seu motor de crescimento, impulsionando a empresa a buscar soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento permitiram que a WEG se mantivesse em vanguarda tecnológica, oferecendo produtos de alta performance e confiabilidade. A WEG investe fortemente em novas tecnologias e no desenvolvimento de soluções que reduzam o impacto ambiental. A empresa sempre acredita que o crescimento econômico deve estar alinhado com a sua responsabilidade social e ambiental. Por isso, a empresa investe muito em projetos que visam reduzir o impacto ambiental de suas operações, bem como iniciativas que promovem o desenvolvimento social nas comunidades onde está presente. A WEG é uma empresa que se preocupa com o futuro e busca construir um mundo mais justo e sustentável. Mas todo esse sucesso da WEG é o fruto do talento e da dedicação de milhares de colaboradores que fazem parte desta empresa. A verdade é que os fundadores investiram muito em uma cultura que visa a inovação, o apoio mútuo entre as pessoas e os colaboradores da empresa, o apreço pelo seu cliente e o entendimento das dores de seus clientes.
Tudo isso faz com que a empresa tenha uma cultura inovadora e que se perdure por muito tempo. Hoje, com todo esse sucesso, a WEG está presente em todos os lugares, como o setor aéreo, setor agrícola, alimentício, naval, médico, pesquisas científicas, indústrias de geral, geração e distribuição de energia, enfim, poderia ficar listando aqui o dia inteiro, mas eu já cansei. Mas, sinceramente, o que a WEG tem que as outras empresas não têm? Ela tem algum competidor aqui no Brasil? E no resto do mundo? E seria ela a Tesla brasileira? Para falar a verdade, a WEG tem se mostrado tão, mas tão eficiente em seu trabalho que não tem nenhum tipo de adversário aqui no Brasil, ao não ser alguns setores específicos em produtos específicos, mas ainda a empresa se mantém competitiva. Já no resto do mundo, empresas como a Siemens ou a Schneider Electric são os seus maiores rivais. Essas empresas também dominam o setor de desenvolvimento e inovação tecnológica no setor elétrico. A WEG não fica para trás. Ela também faz parte do hall de empresas que têm um grande impacto na visão como o mundo tem de tecnologias envolvendo o setor elétrico. Tudo isso faz a WEG se transformar em um tipo de empresa modelo para as demais aqui no Brasil. Ela tem algo que nenhuma outra tem, que seria a cultura de inovação e expansão contínuas. Isso é algo que falta nas empresas atuais, e empresas que estão sendo iniciadas agora, as famosas startups. A cultura dessas empresas é simplesmente fazer dinheiro. Ao passo que a WEG foi fundada com o princípio básico de colocar em prática um esforço e um talento de seus fundadores, que construíram uma empresa que hoje quase domina o mundo e domina o Brasil. Deu certo, na letra W sou eu, o Egon, a segunda, e o Geraldo, a terceira, G. Então, assim nós começamos. Com o mesmo nome nesses 50 anos, né? E o senhor já gostava de motores desde que idade? Eu já, quando conheci motor elétrico, mas elétrica, eletrônica, eu gostava eu tinha isso na cabeça, que um dia ia trabalhar nisso. Não tinha, alguém me ia tirar da cabeça isso. Então, era aquela criança apaixonada por elétrica? Sim, só elétrica. Tudo que tinha elétrica, eletrônica, comecei a ler e depois, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui procurar onde trabalhar com elétrica, eletrônica. E antes disso, na infância, então o senhor lia ali em livros Sim, em alemão? Sim, alemão. Naquela época eu morei 2 anos na casa do meu avô, porque tinha mais... O senhor nasceu em? Reda, um município que é 10 quilômetros daqui. Então fui na casa do meu avô, ele gostava de ler muito, mas então ele tinha a biblioteca e aqueles 2 livros eu tenho aqui no museu. Então eu consegui pegar dele. Então era uma criança que gostava, tinha prazer em ler Sim. Sobre elétrica, é isso? Se fôssemos tratar como um paralelo a WEG e a Tesla, poderíamos achar muitos pontos em comum. As duas empresas estão preocupadas com o meio ambiente e a sustentabilidade, como também sempre têm iniciativas para desenvolver e inovar o setor. As duas empresas também são muito pró-eficientes e muita qualidade é desenvolvida em seus produtos. E também, é claro, as duas empresas, em sua localidade, em seus respectivos países, são as primeiras linhas de frente no desenvolvimento elétrico. Então, acredito que poderíamos dizer que sim, a WEG é sim a Tesla brasileira, que também foi conhecida como fábrica de milionários. E tudo isso nos mostra que a história da WEG é uma jornada de sucesso, construída com trabalho, dedicação e pela paixão pela engenharia. Uma história que inspira e que continua a ser escrita a cada dia. A WEG é um orgulho para o Brasil, é um exemplo da excelência para o mundo.